Bom dia! Bom dia, gestores e gestoras! Sejam bem-vindos a um café com gestores que acontece toda terça-feira às 7 horas da manhã. Bom dia, Adri! Bom dia, Marina! Bom dia, Josi, maravilhosa! Josi, como é que você tá, mulher? A Adri chegou. Bom dia. Bom, sejam bem-vindos a mais uma live. O povo estava pedindo lives. E o bom da live é que você pode interagir com a gente, pode interagir com as mentoras, com os mentores que virão nos próximos encontros. E nós vamos abordar aqui um tema que muitos gestores nos perguntam na mentoria. E aí? Técnicas de vendas ou atitude? O que vende mais? Vamos chamando a galerinha aí para entrar. Clica no aviãozinho, dispara aí para os seus colegas gestores. Oi, Léo. Leonildo, bom dia. Então, coloquem aí. Ai, que linda. Coloquem aí, clica no aviãozinho e vamos chamando aí a quantidade de gestores. Algumas pessoas me perguntaram se essa live ela pode ser também para vendedores. Bom, esta live é Café com Gestores. Nós vamos falar aqui sobre questões de gestão, alinhamento, técnicas de gestão, ferramentas, e ela vai acontecer todas as terças, às 7 da manhã. No entanto, se você é gestor e quer trazer seu vendedor para assistir com você, vai ter alguns temas que vocês podem assistir juntos, sim. Hoje, por exemplo, técnicas de vendas ou atitudes, o que vende mais, seria legal sim do seu vendedor assistir com você, mas lembre-se que talvez no assunto aqui discorra coisas que só envolvem a liderança, tá? O que eu aconselho você a fazer? Assista a primeira live e se você perceber que é um tema importante para o seu time, você envia depois a live para o seu time, tá? Porque o encontro aqui é com gestores. Então, vamos chamando aí o pessoal para participar. Ô, Josi, chamou o pessoal lá da FEMAC? Vamos chamar todo mundo aqui para compartilhar, para assistir, porque é um tema que não é só para você, é um tema que é para todas as pessoas que precisam conhecer e entender sobre atitudes, sobre técnicas de vendas e como alinhar isso no time. Já vou colocar a Adriana aqui. Deixa eu só chamar o pessoal. Vamos chamando aí a galera para fazer parte do rolê junto com a gente. Café com gestor. Chamou, Josi? Vocês já pegaram o seu cafezinho? Gente, eu acabei de fazer um café aqui, tá uma delícia. Eu amo café coado. Dri, vou te chamar. Vou colocar você aqui na... Cadê a Adriana? Aqui. Aí para você entrar. E vamos falando. Oi, Dri, bom dia. Bom dia, Tudo Mi, bom dia, bem? pessoal. Tudo bom? Gente, essa é a Adriana Baccarini, gestora de altíssima performance. Pensa numa mulher porreta. Ela parece a mulher do Thor, que anda com a porretada na mão. Brincadeira, gente, no bom sentido, tá, Adriana? A Adriana é uma gestora de alta performance e vem se desenvolvendo e crescendo, parece um aviãozão, né, Adri? Ajudando muitas pessoas, ajudando outros gestores na transformação. E aí, como tá seu cantinho aí, amada? Ah, ficou lindo, né? Ó, bem diferente. Tudo para ajudar pessoas, né? Isso, para transformar, né? Sim. Gente, sejam bem-vindos, então, a esta live com café. Odri, cadê seu café? Você fez cafezinho aí para você? Tá coando. Gente,
Pra vocês terem uma noção, o nosso trabalho, ele tem muita performance, mas a gente tem um jeito simples. Nós gostamos de café coado, a gente gosta de dormir também, sabe? Gostamos dessas coisas. Sejam bem-vindos, então, à nossa live. A Félix Mentoring, agora a Miriam deixa de ser mentora, Miriam sozinha e começa a agregar pessoas como a Adriana no processo. Tá vindo aí, estruturando todo o operacional e me ajudando. Glória a Deus, de tanto eu orar, Deus me enviou uma pessoa para ajudar a Félix a crescer. E uma peculiaridade, a Adri já vai se apresentar. Eu sou a Miriam, sou mentora de líderes do Brasil todo, atendo empresas do Brasil todo. E uma peculiaridade nossa nesse processo é que nós vivemos e respiramos a liderança todos os dias. E quando nós falamos de liderança, algumas pessoas perguntam para nós se nós só atendemos empresas no ramo comercial. Ah, você só atende equipe comercial, o líder, o gestor. O nosso foco, sim, nós atendemos porque é um nicho, é algo que nós amamos, é algo que nós vivemos. E que na nossa carreira como gestoras trouxemos muito resultados, nós levamos isso para os gerentes, para os gestores empresários. Mas sim, existem algumas empresas que nós atendemos que não necessariamente o líder está na área comercial. As ferramentas elas são muito parecidas, o que discerne é a linguagem e o direcionamento, ok? Dri, se apresente para o público e nós temos aí até 7h30 para passar conteúdo. Pessoal, uma outra peculiaridade nossa é que nós gostamos de pontualidade. E nós sabemos da gestão de tempo dos gestores, que é escasso. Então, nós vamos encerrar essa live às 7h30. É isso aí, é importante. Vamos colocar na agenda, né, Mi? Colocar na agenda toda terça-feira às 7 horas. Bom, pessoal, eu sou a Adriana Baccarini. Venho desenvolvendo um trabalho aí junto com a Miriam já há um ano e meio. Também sou gestora de um time comercial. E estou aí no desenvolvimento constante. Fui aluna da Miriam, né? Assisti alguns cursos da Miriam. Foram 3 cursos seguidos, né, Mi? E alguns atendimentos avulsos. Exatamente. E aí a gente foi desenvolvendo aí algumas afinidades e estamos começando esse projeto. É um projeto para nós muito importante, que vai além aqui da tela, é um trabalho muito especial, tanto para mim quanto para a Miriam. É um trabalho, sim, de desenvolvimento de pessoas, de líderes, de empresários, mas também é um trabalho de desenvolvimento nosso, né? Eu tiro por mim, é um desenvolvimento pessoal mesmo, onde a gente vai trabalhar em muitas habilidades, né? E a gente conta com vocês aqui também, todas as terças-feiras, para que a gente possa compartilhar esse conteúdo e aprender também, porque sempre estamos aprendendo, né, Mi? Sempre. Nós aprendemos muito com os nossos mentorados. Bom, então, vamos ao que interessa, né? Técnicas de vendas ou atitude? O que vende mais? E aí eu tava pensando hoje de manhã, Adri, cara, fiz aquela minha oração normal, né? Eu acordo, oro. E aí eu saí do quarto, me veio uma reflexão. Ei, Gi, bom dia. Ai, Gi, preciso falar com você depois, hein? Quero saber como é que tá a sua gestão. Eu tava fazendo uma reflexão aqui sobre técnica de vendas ou atitude. E eu tenho um jogador... Assim, gente, eu não gosto de futebol, tá? Não gosto. Eu não curto, não assisto, tenho minhas questões. Mas tem um jogador de futebol que eu super admiro e que eu faço muito um comparativo com vendas e com performance, que é o Cristiano Ronaldo, gente. Não tem, eu sei que existem outros e tudo mais, mas eu estudei sobre o Cristiano Ronaldo e eu vejo a performance dele no campo. Mas lembre-se que todo vendedor e todo gestor de alta performance no campo, para ele ter alta performance no campo, você tem que se perguntar o que ele faz fora do campo para conseguir ter performance. Então, eu fiquei aqui fazendo uma análise e trouxe aqui uma reflexão para vocês. Cristiano Ronaldo. Se você olha para o Cristiano Ronaldo, você vê técnica ou você vê atitude? E aí, Dri? Não é? Pois é, eu acho que não tem como separar uma coisa da outra, né? Ambas são importantes,
mas entendo que uma delas, se a pessoa não tiver, ela não consegue captar nada, né? Ela vai ficar sempre na Vou mesma. perguntar pro pessoal, não responde. O Francisco já tá ali escrevendo. Galera, escreve aqui o que, que vocês acham. Técnicas de vendas ou atitude? Na opinião de vocês, o que vende mais? Aqui nós temos, vão escrevendo aí, já vão escrevendo. Aqui nós temos gestores, a maior parte do nosso público é gestor, mas tem alguns vendedores que me seguem também. Ah, galera, e só enquanto vocês vão respondendo aí, Josi, a Josi também acha que é ambas. A Josi é gerente comercial da rede da empresa FEMAC de Porto Alegre. Porto Alegre não, gente, errei. Alagoas. Não, Recife. É de Recife, mas tem uma cidadezinha lá que eu não lembro o nome agora, que eu palestrei lá, maravilhosa. A Marina acha que é técnica. Que técnica vende mais, ó, Marina. Maicon Recife. Tá, ué, os dois, porém, técnica sem atitude não há resultado. Tá esquentando esse rolê, hein? Oi, Cris. A Gisele, técnica e atitude. Gente, enquanto vocês vão digitando, printa a tela e depois que você terminar essa live, você vai marcar a gente, vai escrever uma frase. Ó, o Chico já escreveu ali. Ah, por falar em Chico, gente, o Chico é consultor financeiro. Já vou fazer um rolê aqui do Chico. Escreve aí, Chico. Ele é consultor financeiro, trabalha com consórcio, um monte de coisa, tem um atendimento excepcional. Fez mentoria comigo, uma mentoria o ano passado e voou. Acredito que uma completa a outra. Atitude te impulsiona. Você vende mesmo sem técnica, porém a técnica que performa. Ah, garoto, está aprendendo. Muito bom. Gente, printa a tela. Printa, Gidri, faz um joinha aí pra galera printar a tela. Printa essa tela. Printa. Depois vocês colocam lá no Stories que vocês participaram. E se você ajuda, nós estamos começando a fazer de novo o rolê das lives. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês, tá? E nós temos aí o Instagram da Fênix Mentoring, que nós vamos lançar tudo pra lá. Tudo que é da Miriam, nós queremos colocar lá, né? Porque eu também sou um ser humano, preciso viver, então vamos colocar tudo para lá e performar isso. Dri, olha lá, o Chico respondeu dizendo que uma completa a outra. Deixa eu falar um negócio para vocês, gente. A Dri, eu acho que, Dri, eu acho que você já perguntou, você fez essa pergunta para mim na mentoria, lembra? No primeiro curso, nas primeiras mentorias, você perguntou alguma coisa sobre isso, né? Tô tentando lembrar aqui, puxar na memória. Gente, você pode ter todas as técnicas de fechamento do mundo. Todas as técnicas de abordagem. Então, você que é gestor, você precisa analisar o seu time de vendas antes mesmo na contratação. Se você tem todas as técnicas, mas não tem atitude para fazer, não vai fechar. Tá? É aquela velha história de você comprar livro, ler e não aplicar. É a mesma coisa. Você enche tua estante de livro, você pode até ler, mas não aplica. Ou seja, atitude gera ação, ação gera movimento. Eu conheço vendedores que não têm perfil comercial para estar naquele processo de vendas determinado pela empresa. Ele até conhece a técnica, mas ele não tem atitude, ele não vai para frente, ele não avança, ele não coloca em prática. Dri, eu vou passar a bola para você. Eu queria que você falasse essa tua experiência em relação a como que foi ligar a chave para você. Lembrando que aqui na live a gente tem gestores iniciantes, gestores que já estão há bastante tempo no processo. Mas como foi para você? Porque para mim, gente, foi um tapa na cara quando eu descobri isso. Como foi para você a chave de entender na hora de selecionar um vendedor para estar no teu time e entender no processo de recrutamento e seleção, a observar o nível de atitude versus o nível de competência de habilidade técnica para fazer esse vendedor desenvolver os resultados? E como é para você, gestora,
liderar uma pessoa que tem atitude versus uma pessoa que não tem atitude. Tem técnica, tem conhecimento, conhece produto, né? Nossa, tem aquele vendedor que fala, eu sou especialista no produto, mas não tem atitude. Conta para esse público aí a tua experiência nesse sentido. Eu acho que é desvendar realmente, né? Quando você começa a se aprofundar no chá de vendas, que é conhecimento, então é o que eu consigo aprender sobre aquilo que eu vou fazer, sobre o que eu vou executar, a habilidade, como fazer aquilo e a atitude, né? Então vejam, até no chá de vendas, eu tenho a atitude. Então, realmente, de fato, se você não tem atitude para aprender e para fazer cada dia melhor, você acaba não tendo uma alta performance e não tendo um bom desempenho no dia a dia. E os gestores, os líderes, os empresários, eles acabam se prendendo demais à análise de currículo, né? E aí no currículo, no papel, a gente coloca o que a gente quer, né? Ou interpretamos de forma diferente. E é no decorrer aí do processo de recrutamento, de seleção, que você vai perguntando e você vai buscando quais são, sim, os conhecimentos, porque são importantes, né? A gente não está descartando que a técnica ela é importante, ela é, porém, como que essa pessoa chegou, né, a conhecer, a praticar essa técnica? Isso é de fato 80% aí do processo. E quando você se desprende disso, né, de ficar analisando o currículo e de ficar fazendo testes, né, aleatórios, e não analisa esse comportamento, né, de forma mais com foco na atitude, você acaba se prendendo muito aí a um pedaço de papel que não te leva a muita coisa, não. Né? Então, a atitude é no dia a dia, gente. Né? Assim, existem alguns processos no recrutamento e seleção, nas análises, teste comportamental que nos leva a conhecer melhor esse candidato, mas é no dia a dia que a gente vai aí acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa e entender de fato o perfil que ela vai agregar aí para a nossa equipe. Né? Então, essa análise da atitude no dia a dia, nos processos, é sim de extrema importância e muda a chave. Né? Isso mudou para mim, fez todo sentido e é importante a gente conhecer, sim. Passarinho, tô querendo conversar com você aí. Então, estão participando, gente. Eles estão querendo participar da live. Ai, ai. Gente, por falar em atitude, vamos falar o que é atitude, tá? Porque tem muito gestor nas mentorias que não consegue avaliar a atitude do vendedor. O que avalia? Faturamento. Gente, faturamento não é balizador de sucesso, tá? Por quê? Você pode ter um vendedor que super fatura, mas ele super dá desconto. E aí a tua lucratividade cai e Gente, é muito mais difícil de bater a meta, de você ter lucratividade, e eu nem preciso muito falar sobre isso. Que vocês vivem isso no dia a dia, né? Mas quando a gente fala de atitude, tem alguns princípios que você, como gestor, pode estar deixando passar, tá? Nós temos aqui perfis de gestores, um é mais paizão, outro é mais mãezona, e quem tiver esse perfil, gente, já entra em contato no direct porque você tá morrendo aí a tua liderança, você não pode ser pai nem mãe desses vendedores, você tem que ser gestor e posicionar como gestor para cobrar as atitudes necessárias. Então vamos lá. Empresa tem um segmento. Esse segmento precisa ter um processo de vendas adequado para gerar resultado. Esse processo de venda, sendo uma venda consultiva, uma venda mais complexa, de high ticket, que é o que a gente mais gosta, né? Quanto mais complexa a venda, mais gostoso é, mais consultivo é. E cada processo de vendas exige um passo a passo, e esse passo a passo vai exigir do vendedor algumas atitudes, certo? Então, antes de sair contratando feito um louco, desesperado, feito uma doida varrida aí no teu processo de vendas, gente, antes de você sair contratando, analise o teu processo de vendas e se pergunte, faça uma lista, pega um papel e escreve uma lista. Quais são
Lógico que nas mentorias a gente não vai falar para você pegar um papel, nós vamos desenhar isso para você. Nós desenhamos quais são as atitudes, mas você precisa saber quais são as atitudes que o teu vendedor precisa ter para gerar resultado, tá? E você não pode ser muito superficial nisso, porque uma atitude, se o teu vendedor não tem a atitude correta, ele vai travar na venda. Então vamos falar aqui, por exemplo, fala aí vamos falar do segmento aqui do Chico. Vou pegar o Chico, que é venda consultiva, venda de serviço, certo? Gente, a venda consultiva, a venda de serviço, ela é ainda mais complexa. Por quê? Porque a habilidade do vendedor vai precisar ser um pouquinho mais... Quando eu falo habilidade, gente, agora estou falando das atitudes e das técnicas, tá? Lembre-se que Cristiano Ronaldo, sem técnica, ele não tem a performance, mas também sem atitude ele não tem o resultado, ele não vai para frente, ele não avança, certo? Nós falamos aqui do Cristiano Ronaldo. A venda consultiva, ela vai precisar do vendedor, além de atitudes e técnicas, inteligência emocional. Porque a venda consultiva nem sempre vai ser uma venda de alto impacto. Aí você contrata, você não analisou direito a atitude, o comportamento, não fez teste de perfil do seu vendedor e você simplesmente contrata o vendedor porque ele disse no currículo que trabalha 15 anos com isso. Ele pode sim trabalhar 15 anos com isso, mas há 15 anos ele pode estar fazendo errado. E ele ainda pode dizer para você que ele gerava resultado na empresa. Ele pode até gerar resultado na empresa. Mas será que a empresa era o resultado que a empresa precisava? Ele pode estar aqui, esse vendedor, ele pode estar há 15 anos fazendo venda errada, que é o que a gente mais vê dentro das empresas. O vendedor que está lá 15, 20, tem um vendedor que eu mentoro numa empresa que ele tem 28 anos, e há 28 anos ele vinha fazendo coisa errada. Trato errado, atendimento errado, postura errada. E de forma inconsciente, ele achava que estava certo. Então, o gestor, ao contratar, e também se você já contratou, você vai precisar fazer uma reavaliação, entender o perfil comportamental do seu vendedor e quais são as atitudes que esse vendedor precisa ter para gerar resultado. E aí a gente vai para uma outra questão, né, Dri? Se o teu vendedor não tem atitude, você pode treinar as atitudes? Essa é a pergunta que morre na praia dentro da liderança. Exato. Aí, eu lembro que a Dri, ela tinha um processo e ela perguntava muito para mim assim, Miriam, como é que eu faço para treinar isso no meu time? Lembra nas primeiras aulas? E eu tenho uma vendedora assim, meu time assim, tal. E uma coisa eu sempre falo para os gestores. E se o meu time não der certo? Eu falo o seguinte, toda pessoa tem um ponto para ser extraído dentro da sua essência, dentro das suas atitudes. Lembre-se que eu estou falando com gestores, mas quem aqui é vendedor e empreendedor, começa a raciocinar se você está com as atitudes alinhadas com o teu processo. Eu falo o seguinte, eu posso extrair mais sempre do meu vendedor, mas vai chegar um momento que se ele não tiver o perfil correto, as atitudes dentro do perfil que eu preciso, ele vai espanar, vai chegar um momento que ele não vai entregar. Ele vai durar, essa performance vai durar por 4 meses, vai chegar num teto, porque ele não tem o perfil das atitudes necessárias para aquele processo de vendas. Então, quando você tem um vendedor, uma venda que exige mais fechamento, que exige mais atitude no fechamento, e o teu vendedor não tem essa postura, vai chegar um momento que ele vai travar. E aí você, gestor, que foi... Posso contar da sua experiência, Adri? Porque a tua experiência vai ajudar muito os gestores que estão aqui. E eu vivi exatamente o que a Adri viveu. Gente, eu não sei vocês que são gestores aqui, mas teve um momento da nossa carreira que nós quase desistimos, porque nós acreditávamos que não era boa o suficiente, porque os nossos vendedores não estavam entregando resultado. Lembra, Adri? Sim, Compartilhei sim. com a Adri também. Eu adoeci, achando que eu era péssima gestora. Buscando conhecimento, nós entendemos que sim, nós tínhamos o conhecimento, porém o vendedor não era adequado ao processo de venda. E aí, gente, é só Jesus Cristo para fazer um milagre na vida desse vendedor. Você pode dar coach, terapia, fazer um trabalho de inteligência emocional e não vai gerar resultado além do normal, além daquilo que ele aguenta, porque não tem as atitudes. Agora eu vou passar
a bola para a Dri para ela vivenciar um pouquinho disso, sobre o gestor começar a analisar essas atitudes comportamentais adequadas. Ô, Dri, se você puder analisar, falar para eles assim, olha, dentro do teu processo de venda, quais as atitudes que o vendedor tem que ter ali dentro do processo de vendas? Quais são as atitudes e comportamentos que você acredita que junto com a técnica vai gerar resultado? Olha, até pelas experiências dos times que eu já fiz gestão, eu acho que uma atitude indispensável é, sem dúvida nenhuma, a humildade. Então, assim, de saber que nós nunca estamos 100% prontos e precisamos aprender a cada dia. Esses dias, essa semana, ontem, eu estava fazendo um artigo para o blog e o tema que eu escolhi desenvolver foi vendedor raiz e vendedor Nutella. Existem várias matérias sobre isso, né? E coincidiu da gente fazer essa live. Então, gente, veja, raiz e Nutella, né? Como não fazer um comparativo com a nossa live de hoje? Porque o vendedor raiz, ele traz a atitude na essência dele, né? Quando a gente fecha o olho e pensa num vendedor raiz, eu pelo menos lembro muito daquele vendedor com a mala na mão, andando, fazendo visitas, conversando, chamando o cliente para tomar um café, né? Conhecendo o cliente, sabendo da empresa, das dores desse cliente. E aí, quando morre esse vendedor raiz? Quando nasce o Nutella, que não é um termo pejorativo, é algo que vem somar na área comercial, né? Que é o cara que vai entender do CRM de cima para baixo, que vai fazer relatório, que vai analisar, que ele vai sugar tudo isso. Só que em algum momento ele perde esse confronto com o cliente, né? Essa interação, na verdade, com o cliente. Então, quando eu falo a humildade, é tanto um quanto o outro saber que ele precisa a todo momento obter conhecimento, trocar experiência. Um não vive sem o outro, né? Então, é de fato muito importante, até porque no ano passado, quando teve o jogo da Copa, eu usei muitos jogos para fazer uma relação com o time. Então, assim, do que adianta a gente saber várias técnicas, né? Saber driblar um jogador, fazer um passe diferente e tal, se no final quem ganha é quem faz gol. Ou o contrário, para eu fazer gol, eu preciso de técnica, eu preciso treinar todos os dias, eu preciso acordar ou dormir antes que todos os outros do time para eu poder me especializar, para eu poder ser o melhor sempre, né? Então, a humildade e a persistência também, né? Vendedor tem muito isso. Não, né? O cliente não me atende, eu não vou ligar, mas qual é a outra forma de abordar esse cliente? Né? Assim, o primeiro não eu desisto, eu não vou atrás, eu não vejo quais são as outras possibilidades de negociação. Então, é muito isso, assim, eu acho que duas características. A humildade para aprender todos os dias, independente de quanto tempo eu tenho de profissão, há quanto tempo eu estou na empresa. E a persistência, né? De buscar a cada dia e de se motivar com o não. O vendedor precisa desse não. Dri, você estava falando, eu lembrei de uma coisa aqui que não estava no escopo, mas eu trouxe agora na memória. Você que é gestor, tome cuidado se o teu ambiente comercial não está fazendo com que o vendedor não tenha as atitudes. Isso é forte, gente. Eu acho que valeu a live agora para você que é gestor, que é empresário. A Adri me acompanha nas mentorias e nós vemos empresas cujo ambiente propicia o vendedor ficar na zona de conforto. Sim. Ele não estimula o vendedor a ter mais atividade, ser mais ativo, ter a atitude correta. A empresa, ela propicia que o vendedor fique na zona de conforto. Que o vendedor fique nessa zona de conforto, ou seja, não faz um follow-up,
não vai para a rua prospectar, não tem meta de prospecção, não tem meta de positivação de carteira, não tem meta de mix de produto. Ou seja, o gestor ou a empresa não fomenta o estímulo dentro da empresa para que o vendedor tenha mais atitudes. E tem muito gerente que é gerente de cadeira, ou seja, só fica sentado atrás da cadeira, não vai ouvir a ligação, não pega ali, não senta do lado do vendedor para ver o que ele realmente está fazendo, o que ele realmente precisa mudar, o que precisa. Não tem esse estímulo de cobrança. E tem muito gerente, pasmem, que é comandado pelo vendedor. Gerente que é comandado pelo vendedor, você está assinando um atestado de ineficiência. E aí a atitude do vendedor não é para ele comandar e dizer a letra como ele quer que a coisa aconteça. A tua empresa tem que ter princípios e valores para você só conduzir o time dentro desses princípios e valores e fazer com que o time siga, o time se adeque aos processos. E eu falo para você, se o teu time agora não está tendo as atitudes necessárias para gerar resultado, ao longo de um período de tempo, o seu comercial vai morrer. Porque sem atitude nós não temos oxigenação de carteira. Sem atitude, os teus leads vão ficar morrendo na base lá. Sem atitude, os teus clientes vão para o concorrente. E fora umas outras... Tudo isso vai atingir o quê? A sua lucratividade, a sua rentabilidade. O que nós estamos falando aqui não lemos em livro, porque essas informações não falam no livro. Essas informações que nós estamos trazendo para você de experiência dentro das empresas, daquilo que nós vemos e das pesquisas que nós fazemos dentro das empresas. Certo? Então, se eu puder deixar uma dica aqui nesta live para você, ao chegar na empresa, avalie, faça uma lista de quais são as atitudes que os teus vendedores precisam ter para gerar mais resultados dentro do teu processo comercial e avalie quem tem essas atitudes e quem não tem. E aí se pergunte, será que essas atitudes que eu preciso, eu posso treinar no meu vendedor? Quanto tempo ele vai levar para ter esse tipo de atitude? E, infelizmente, gente, uma contratação errada pode gerar resultados drásticos. E se você teve vendedores que não têm as atitudes corretas por conta do perfil, alguns casos são mais drásticos e precisa fazer uma troca. Infelizmente, porque foi um erro da empresa contratar vendedor que não tem as atitudes certas. Dri, uma última palavra para a gente já ir para o final, encerrando esta live, para o pessoal já se... Assim, o que eu acho muito importante, que é uma das nossas principais funções, seja líder, seja o empresário, seja o vendedor, eu acho que é momento da gente fazer uma reflexão e nos conscientizarmos do quanto isso é importante, né? Entender, pegando essa última frase que você disse, se aquela pessoa realmente possui a atitude para estar ali, né, para desempenhar aquele papel naquele momento. Porque o quanto que a gente pode estar segurando essa pessoa, né? De repente, se a gente mudar de caixinha, o quanto que essa pessoa não vai evoluir, tiro isso por experiência própria. Então, somos sim responsáveis e é sempre o que eu tenho para mim é uma gestão responsável, uma liderança responsável, porque acima de tudo a gente rege, querendo ou não, dentro de algumas horas dos nossos dias, a gente rege a vida das pessoas. Então, o quanto que somos responsáveis por isso? De fazer uma pessoa, né, próspera, de conseguir aquilo que ela quer, de estar bem e de entregar mais que 100%, que isso é o nosso objetivo, não é entregar 100%. 100% é a nossa obrigação diária, a partir do momento que a gente sai da cama. Então, o quanto que a gente está motivando essa pessoa e desenvolvendo essa pessoa para que ela entregue mais que 100%. Então, eu acho que é importante, sim, avaliarmos as atitudes, o comportamento, fazer um processo de seleção correto, responsável, para que a gente também tenha um resultado bom, um resultado positivo e um resultado satisfatório e de crescimento sempre. É isso. Chico falou ali, atitudes firmes de um gestor também impulsiona a transformação do indivíduo. Quero usar a frase do Chico para a gente encerrar a live dizendo o seguinte. Ser gestor não é vestir um crachá. Ser gestor é uma missão. E Deus levantou você para uma missão dentro da empresa. E essa missão não é passar a mão na cabeça das pessoas. É você extrair o melhor potencial dessas pessoas para gerar resultados. E nós não estamos falando
de resultados só financeiros, lucratividade. Isso toda empresa precisa, porque a empresa vive de lucro e é o lucro que sustenta as famílias e sustenta a geração econômica do país, tá? Mas nós estamos falando de pessoas que têm famílias, que têm filhos, né? Pessoas ali que, se você não extrair o melhor dela, não ser exigente, e é exigente diferente de ser autoritário, ser exigente na transformação, exigente na diligência do trabalho, na integridade, você está fazendo com que essa pessoa morra no trabalho. E a tua gestão... Um pouquinho a cada dia. A cada dia, exatamente. Bom, precisamos encerrar. Eu sei que está muito gostoso, o pessoal está chegando, mas nós temos aí um tempo de live. Amanhã nós temos outra live, nós vamos ter live até quinta-feira. Quarta-feira amanhã, né, Adri? Quinta-feira a gente não tem. Quarta-feira, amanhã, nós temos outra live. Então, venham amanhã às 7 horas da manhã e depois nós vamos ter toda semana às 7 da manhã. Ok? Dri, obrigada pela parceria. Muito bom Eu te que ver. agradeço. Nos vemos mais. Galerinha aí que ficou com a gente até agora, se tiver alguma dúvida em relação a técnicas e atitudes, nos chame no direct e a gente conversa mais. Um Ok? abraço, pessoal. Um ótimo dia. Ótimo dia, excelente dia. E aí você já tem atividades para fazer. E chega na empresa e começa a avaliar as atitudes de performance do time. Abraço, gente. Até mais.